Bem, então, eu não poderia também, como diz o professor Walder, os deputados estaduais dizem, minha mãe, né, era professora, mas eu tenho o prazer e o orgulho, né, de dizer que sou filho de professora também. A minha grandiosa e belíssima mãe foi minha professora naquele tempo que se ajoelhava em milho, e eu morava na divisa do Mato Grosso, e naquela região era muito quente. Como eu era meio devagar para estudar, calorzão enorme, eu tinha uma jaqueta feita em casa de um tecido bem grosso. Como eu já não tinha estudado mesmo, eu sabia que eu ia apanhar da minha mãe de régua, eu já ia com aquele casacão forte, porque as perguntas iam vir, eu não tinha estudado, não ia saber nada mesmo, né? Mas sou filho de professora, com maior orgulho, né? E graças à minha mãe, ela nos criou com muita dificuldade, porque o professor sempre sofreu, né? Eu me lembro que naquela época o salário era mísero, mais mísero ainda do que hoje, né? Era uma época muito difícil, mas a minha mãe conseguiu criar, minha mãe, meu pai também ganhava muito pouco, mas o salário juntos conseguiram nos criar e nos dar a educação que nós temos hoje, graças à minha mãe, que é professora. Então, eu não poderia deixar de fazer essa manifestação, acompanhar essa manifestação também, porque é uma manifestação que é por uma causa justa, né? Então, valorizar a base fundamental do Brasil, que é os educadores, né? Que é a educação, né? Que são vocês que educam nossos filhos, né? Há poucos dias tivemos um exemplo, um grito de desespero no Rio de Janeiro. Os bombeiros que dedicam suas vidas e doam o seu próprio sangue para salvar as vidas com um salário de fome. E pode ter certeza que suas reivindicações desses bombeiros vão ser atendidas. Porque, infelizmente, no Brasil, tem que estar gritando, né? Os profissionais sofrem. Os melhores profissionais é o que menos ganham, né? E os bombeiros do Rio de Janeiro é uma vergonha nacional, que deu uma repercussão mundial. É uma situação super desagradável. Não tem nada a ver com os bombeiros, eu só quero dar um exemplo que, infelizmente, as coisas funcionam no grito. Nós precisamos gritar, nós precisamos pedir socorro. Só pedindo socorro é que nós somos atendidos. E o que vocês estão fazendo hoje não é nada mais que um grito de socorro. É um grito de me salve, né? E pode ter certeza, essas reivindicações desses bombeiros, elas serão atendidas muito rápida, dentro do que eles estão pedindo. E não é um absurdo o que eles estão pedindo. Estão pedindo exatamente o que eles merecem. Como disse o professor Walder, né, os seus gritos é na hora certa. Vereador, nós vereadores aqui, nós somos em 14 vereadores, representantes do povo, e pode ter certeza que esses 14 vereadores que estão aqui, eles não vão falar aqui todos, mas vocês podem ter certeza que cada um deles vão brigar por vocês, porque nós sabemos que vocês realmente já passou da hora dessa valorização chegar até vocês. Não só valorização salarial, mas estrutura, criar uma estrutura melhor para vocês, de ensino, dentro dos colégios que vocês trabalham. Dar mais estrutura na educação. Mas isso não depende só também do governo municipal. E não depende também só de nós vereadores. Isso aí tinha que vir lá de cima já. Isso aí já está errado no governo federal, no governo estadual. Isso aí já é uma situação delicada lá de trás. A base já está errada, lá de cima. Porque, às vezes eu até chego a pensar que o professor é mal valorizado para trabalhar desanimado, para deixar o povo sem instrução, para entrar na sala de aula já sem aquele ânimo para fazer com que os nossos filhos saiam de lá com a mente aberta. Eu, às vezes, tenho essa impressão. Mas eu sei que os mestres, quando entram dentro de uma sala de aula, por mais que eles ganhem um pouco, eles não querem saber se estão ganhando o mísero salário. Eles entram lá com muito amor, entram lá com muita vontade de ensinar. Porque quem
assume essa profissão, faz uma faculdade, sabe que o salário jamais vai pagar a sua faculdade, o salário de fome que é, né? É por isso que o Brasil está hoje importando mão de obra, vindo mão de obra de fora, né? Por quê? Porque não tem estímulo, né? Aqui se faz uma faculdade, aqui faz uma pós-graduação, aqui se vai buscar tudo que é de bom, mas na hora de ser valorizado, não é pelos nossos governantes. Culpado disso é os políticos. São os políticos que são culpados disso, porque eles não enxergam lá na frente. Porque tem medo, às vezes, até, de enxergar lá na frente. Porque povo instruído é povo inteligente. Povo inteligente não vai nomear um tiririca da vida, não vai nomear uma pessoa que não tem um mínimo de visão para fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Enquanto isso, nós vamos sofrer. Vocês vão sofrer. As pessoas que merecem o digno do salário real para a sobrevivência da sua família vão sofrer. Eu espero que os nossos governantes, não só municipal, mas nosso governador Beto Richa, que não seja o federal, mas que o nosso governador Beto Richa faça do Paraná, né, que ele tem tempo ainda, ele começou a gestão dele agora, né, que comece o nosso governador já a olhar com outros olhos para os nossos educadores, que os educadores do Paraná, e do Brasil inteiro, vamos falar do Paraná, os educadores do Paraná já vêm sofrendo há décadas e nunca foram olhados. Sempre quando é na hora de fazer um reajuste salarial dos educadores, é aquela mixaria, é 10%, é aquela coisinha insignificante que não vai fazer diferença nenhuma para eles. Nunca o salário dos educadores acompanhou a inflação, acompanhou nada. Sempre foi defasado, sempre foi salário de fome. Sempre foram vistos como uma classe, não é classe que o professor Bovaldo fica bravo, né? Mas é verdade, é considerado até uma classe, né? Lá embaixo. Porque hoje, se você for analisar, um catador de lixo aí, essas pessoas que catam lixo, não desprezando eles, que eles também têm o mérito, o trabalho deles é difícil também, mas é igual. Tinha que ter uma diferença, tem uma formação, tem faculdade envolvida, tem esforços, né? Então, tinha que ser valorizado de uma forma diferente. É lamentável o sofrimento. Não estou usando demagogia também, estou falando por nós, 14 vereadores, para que as coisas melhorem e com urgência. Que esta manifestação que vocês estão fazendo hoje, que parece ser pequena e não é, que ela seja o início para o que o nosso município, comece no nosso município a mostrar pelo nosso prefeito, que eu tenho certeza que ele é uma pessoa que olha com outros olhos essas coisas. Eu tenho certeza que ele, junto conosco, vai começar a ser exemplo no Paraná, valorizando mais os professores, fazendo com que as nossas crianças tenham mais auxílio do próprio município dentro da sala de aula, como na informática. Eu tenho visto por aí, falta informática, tem mais informática hoje, ter mais auxílio, mais... com o professor Imar, nós estivemos visitando vários colégios, né, professor Imar? E a gente viu a decadência, uma decadência mesmo dentro da sala de aula, desde a estrutura até a parte de materiais didáticos de vocês, que nós tínhamos comentado, né, professor Imar, que realmente era um fracasso. Mas que essa manifestação seja a base de tudo e que nós e vocês conseguimos fazer com que isso se torne fundamental o valor de cada um de vocês. Bom dia a todos.